Diz assim a palavra do Senhor, Lucas 18, verso 8, que está escrito: digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Eu gosto muito desse verso. Gosto bastante desse versículo. Por quê? Presta bem atenção. O Senhor Jesus está ensinando, está conversando, está ensinando a igreja, e Ele está contando aí uma parábola, contando situações, e de repente Ele faz essa declaração, com essa pergunta: quando o Filho do Homem vier, quando Ele chegar, achará porventura fé na terra? Né? Pergunta boa, né? A Bíblia diz lá em Mateus 24, 13, que por se multiplicar a iniquidade, o que vai acontecer? O amor de quase todos esfriará. É isso que está escrito lá. O amor de quase todos esfriará. Agora, uma observação interessante. Nesse versículo, Jesus faz uma pergunta mais radical. Ele diz assim: quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? É como se ele estivesse dizendo assim: será que Deus, quando o Filho do Homem chegar, vai achar crentes? Vai achar gente fiel? Vai achar gente fiel? Então vejam bem, fé ou fidelidade são artigos raros no fim dos tempos. São raros, mas são o quê? Indispensáveis. Fidelidade é um assunto de raridade, mas é indispensável, sim ou não? Indispensável. Agora, por quê? Hebreus 10, 37 e 38 diz o que lá, gente? Aquele que vem, virá. Todavia o meu justo viverá pela fé. O justo vive pela fé. A palavra fé e a palavra fidelidade, elas são intercambiáveis. No hebraico é a expressão emuná, que traduz tanto fé, como também traduz fidelidade. Então, quando eu falo sobre fé, eu estou falando também sobre fidelidade. Então, quando Jesus diz assim: porventura, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra, é a mesma coisa de dizer: achará fidelidade? Achará fidelidade? Achará gente íntegra, gente que está andando de acordo com os princípios, gente que busca ser obediente ao Senhor? Essa é a pergunta principal. Agora, a Bíblia diz que o justo vive pela fé. Agora, queridos, há vários pontos bíblicos que serão cruciais para provar e testar a fé dos crentes no fim do tempo. Ok? Eu quero mostrar dois hoje. Eu já falei de um de manhã, vou repetir um pouquinho, mas eu quero apresentar dois pontos cruciais que vão mexer com a fidelidade do povo de Deus na atualidade. Um deles é o quê? O sábado. Um deles é o sábado. Eu não vou me deter nisso aí, porque eu já falei bastante sobre o sábado hoje, então não vou ficar sendo repetitivo. Mas, lembra dessa citação? Que eu li ainda há pouco de manhã também. Então, como eu já li de manhã, eu já não vou mais repetir essa citação. Mas, querendo ou não querendo, o sábado será a pedra de toque. Sim ou não? Sim, será. O sábado será um ponto divisivo. Um ponto que vai estabelecer a polarização de um lado ou do outro. E eu volto a falar o que eu tenho dito muitas vezes aqui na igreja: guarda-lei não salva, sábado não salva. Mas eles mostram de que lado você está. Se do lado de Deus ou se do lado da mentira. Tem gente por aí que despreza de uma forma absurda a lei de Deus, e eu quero crer, como eu falei no sermão da semana passada, que seja por ignorância. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês, irmãos: a lei, ela nunca serviu para salvar, nunca, e nem vai servir nunca. Então, é a mesma coisa de você pegar um vidro de desodorante e jogar no seu olho, e você vai dizer assim: isso aqui não presta para nada. É claro que presta. O problema é que você usou no lugar errado, usou para o motivo errado.
O que se coloca nos olhos é colírio, desodorante é para colocar nas axilas. Sim ou não? Sim. Então, quando eu pego a lei de Deus e digo assim, a lei de Deus não serve para a salvação, de fato, a lei de Deus não foi dada para a salvação. Agora, queridos, a lei de Deus é a transcrição do seu caráter, é a base da estabilidade do seu governo. E presta atenção num detalhe que é importante. Quando Satanás se rebelou contra Deus, para desestabilizar Deus, ele teve que atacar o governo de Deus, que é representado pela sua lei. Quando Jesus Cristo veio morrer na cruz do Calvário, me respondam aqui uma coisa. Jesus veio morrer para nos salvar, sim ou não? Sim ou não? Mas foi só para isso? Sim ou não? Não. A Bíblia diz lá em 1 João 3,8, para isto se manifestou o Filho de Deus, ou o Filho do Homem, para destruir as obras do diabo. Para que mais Jesus veio além de nos salvar? Ele veio para quê? Revelar o Pai. Mas ele não veio só para revelar o Pai, ele também veio para vindicar o caráter de quem? De Deus. Ele veio para vindicar o caráter de Deus. O que é vindicar? É mostrar a verdade, mostrar a realidade. Então, quando Jesus morre na cruz, ele desmascara o diabo. Ele desmascara o diabo. Ele mostra o diabo como de fato ele é. E o diabo se revela de fato como é, cruel, perverso, assassino. E todas as ações do diabo eram contrárias à lei de Deus. Então, quando eu vindico o caráter de Deus, eu digo mas na verdade, quando Jesus vindica o caráter de Deus, o que ele faz? Ele coloca as coisas no seu devido lugar. O caráter de Deus é imutável, a lei de Deus é imutável, ok? Então, quando eu ataco a lei de Deus, eu preciso ser bem criterioso nisso. Quando eu digo assim, a lei não salva, a declaração está correta, é bíblica, a lei não salva. Agora, quando eu digo assim, a lei de Deus não serve para nada, a lei de Deus foi descartada, a lei de Deus já saiu de cena, aí eu estou criando um problema. Qual é o problema? Eu estou desestabilizando o governo de Deus. Eu estou dando um voto à anarquia. Eu estou reproduzindo o discurso satânico. Porque é ele que anula, que tenta tirar fora a lei de Deus. Então, a lei de Deus, irmãos, ela não deve ser guardada para a salvação. Mas aqueles que são salvos pela graça são chamados para ser obedientes, sim ou não? Claro, chamados para ser obedientes. Bom, além do sábado, que é um ponto de teste de fidelidade para os crentes no tempo do fim, eu quero apresentar para vocês que o dízimo também é. Por quê? Lucas 18:8. Quando vier o Filho do Homem, achará fidelidade na terra? Que diz Apocalipse 2, verso 10. Vamos ler a palavra de Deus em Apocalipse, capítulo 2, versículo 10. E a palavra de Deus diz assim, irmãos, 2:10. Olha só. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova. E tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. O termo fiel, no Apocalipse e na Bíblia toda, é um termo amplo. É um termo amplo. Por quê? Porque está evocando a fidelidade de maneira geral. E nós não podemos ser seletivos, né? Eu vou ser fiel nisso, eu vou ser infiel naquilo. Ou então eu deliberadamente serei infiel neste ponto e fiel naquele. Não, a fidelidade, ela abrange um pacote todo. E esse pacote todo envolve a nossa mordomia também, como o pastor Giovan acabou de falar. Agora, vamos ver de forma escatológica, ou seja, dentro do contexto do tempo do fim, a importância tanto do sábado quanto do dízimo. Bom, chovendo um pouquinho no molhado, a grande questão em jogo no tempo do fim é a soberania de Deus. A soberania de Deus que estará em destaque, né?
Apocalipse 13, 1 e 2, eu já mostrei para vocês hoje pela manhã o ataque frontal do diabo contra Deus, na tentativa de desbancar Deus. Eu quero que vocês prestem atenção numa coisa importante. A partir de 1844, quando, historicamente, começa-se a pregar a tríplice mensagem angélica, eu vou dar aqui um spoiler rápido, de 3 sermões que eu vou pregar, ok? Mas eu vou dar um spoiler rápido para vocês sobre os 3 sermões que eu vou pregar. Deus tem uma trindade, sim? Sim. Quem é? Pai, Filho e Espírito Santo. Mas o diabo tem uma trindade, sim ou não? Sim. Qual é a trindade satânica? O dragão, a besta do mar e a besta da terra. Pronto. No capítulo 14, a palavra de Deus diz que Deus tem 3 anjos que eles saem e eles têm um evangelho eterno para pregar. Esse evangelho eterno tem o quê? 3 mensagens, que são as mensagens dadas exatamente antes da vinda de Jesus, e elas são dadas para todo mundo, todas as tribos, povos e nações, não é assim? Pronto. Agora eu pergunto, o diabo tem uma tríplice mensagem angélica também? Aliás, angélica não, demoníaca? Sim ou não? Tem. O que é dito lá no capítulo 16 do Apocalipse? Que da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta saíram o quê? 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, e eles vão ao encontro dos reis de toda a terra. Para quê? Para preparar o mundo todo para a última batalha. Espíritos de demônios. Agora perceba uma coisa interessante. Deus tem uma tríplice mensagem, mas o diabo também tem a dele. Entenderam? Ele também tem a dele. A tríplice mensagem de Deus está baseada no Evangelho, na criação e no juízo. E a mensagem de Satanás, ela vem exatamente para negar esses 3 pontos aqui. Quando você avalia historicamente, lá em 1800 e alguma coisa, o remanescente começou a pregar, a Igreja de Deus começou a pregar sobre o sábado, o juízo, o santuário. Temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Mas exatamente naquele momento também, se levantaram alguns movimentos filosóficos que geraram algumas correntes que elas vêm frontalmente contra o Evangelho. Vou citar 3 para vocês. Evolucionismo, espiritismo e marxismo. Entenderam? O que essas 3 coisas aqui têm em comum? Elas têm uma coisa em comum: a negação de Deus. A negação de Deus. Ok? Os 3 têm isso em comum: a negação de Deus. Tirar Deus da jogada. Entenderam? Tirar Deus da jogada. Olha, para quem estuda história, como é o caso aqui da Cleia, da Aquisa e outras pessoas aqui na igreja, quando você estuda o efeito iluminismo na humanidade, o principal efeito do iluminismo foi tirar Deus da vida humana. Bota Deus do lado de fora. Entendem? Deus do lado de fora. E a principal missão do povo de Deus no tempo do fim é botar Deus do lado de dentro. Entendeu? É trazer Deus para a vida humana. E como é que nós fazemos isso? Combatendo o erro. A negação de Deus precisa ser combatida com a pregação da existência de Deus. Entenderam? E essa é a nossa missão: pregar, combater. É combater. Então nós estamos em guerra. Entendeu? Enquanto estão dizendo por aí, Deus não existe, a gente existe. Deus está morto, está vivo. Eu falo com ele todo dia. Entenderam? Deus não existe, existe. Existe em tudo. Na criação, em tudo que Ele fez e na nossa vida também.
Compreendem? Então o que ocorre? Eu tô falando isso para contextualizar essa declaração. Satanás, ele tem uma guerra aberta contra a soberania de Deus. Por quê? Porque o único jeito de estabelecer um governo é tirando o outro. Satanás tentou dar um golpe de Estado no céu. Entendeu? Tenta o tempo todo ele fica tentando tirar Deus da jogada. Então o dragão persegue o povo de Deus, porque o povo de Deus busca ser fiel e obediente. O dragão desafia a autoridade e a adoração a Deus. Aí no capítulo 13, conforme nós falamos hoje. Agora, queridos, qual é a relevância do sábado e do dízimo nesse contexto? No contexto do tempo do fim. Primeiro eu quero que vocês leiam Apocalipse capítulo 11, versículo 19. O que está escrito aí? Apocalipse 11, 19. A palavra de Deus diz assim, olha. Abriu-se então o santuário de Deus que se acha onde? No céu. E foi vista a arca da aliança no seu santuário. E sobrevieram o quê? Relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraivada. Amigos, o céu é o santuário ou existe um santuário no céu? Existe um santuário no céu. O verso está dizendo isso. Abriu-se o santuário de Deus que se acha no céu. No céu. E foi visto o quê? A arca da aliança. A aliança tinha quantos mandamentos? 10. A arca da aliança é chamada de arca da aliança porque a aliança foi fundamentada na lei de Deus. E nessa lei de Deus está o quarto mandamento que requer a observância do sábado. Agora, uma notinha de rodapé para a gente se contextualizar melhor. O capítulo 11 do Apocalipse, ele faz parte de um interlúdio. Na verdade, esse interlúdio é o capítulo 10 e o capítulo 11. Esse parêntese, que é chamado de interlúdio, ele é aberto entre a sexta e a sétima trombeta. A sexta trombeta vem até 1840, 1844. Os eventos de dentro do interlúdio estão relacionados a 1844 para frente, até a vinda de Jesus. Então, o que nós podemos perceber aí? A arca da aliança no céu foi aberta nesse período. E foi vista a arca, a tábua e as tábuas da lei. Esse é o santuário celestial. Detalhe, o santuário da terra era o que do celestial? Uma sombra. O modelo é o celestial. Aqui o da terra era um tipo. E aqui o antítipo. Quando Deus mandou Moisés fazer o santuário, ele disse assim, olha, faça tudo de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte. Então, o santuário do céu, ele é modelo para o santuário da terra. Detalhe simples. Tem gente que quer entender o santuário do céu pelo da terra. Mas é importante nós compreendermos que o que tinha no da terra é um reflexo da realidade celestial. Eu tenho aqui uma lei com os 10 mandamentos, expressa em forma de preceitos, de ordenanças, de proibições. Esta lei que tem aqui na terra, ela é um reflexo da lei que tem no céu. Está claro ou não? Está claro. Agora, você poderia me fazer uma pergunta. A lei que nós temos, então, aqui na terra é igualzinha à lei que aparece no céu? A lei da terra é uma reflexão dos princípios da lei do céu. Entenderam? Ou não? Princípios. E aí algumas pessoas podem questionar e dizer assim, tem um mandamento lá, o quarto mandamento, que manda guardar o sábado, existe o princípio da santificação e o princípio da criação. Sim ou não? Claro, irmãos, claro que existe.
Do contrário, não faria sentido essa visão que está sendo dada no Apocalipse. No capítulo 14, verso 12, a palavra de Deus diz assim: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Não é assim? Apocalipse 14, 12. Aqui está a paciência ou a perseverança. Perseverança. Leia na Bíblia, no Novo Testamento, quantas vezes a palavra perseverança aparece e se repete, para que vocês vejam a contextualização e o sentido de ser perseverante em Apocalipse 14, 12. Que diz a Bíblia? Por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, será salvo. Quem perseverar até o fim será salvo. Olha, guardar a lei com tantos ataques contra ela, exige o quê? Perseverança. Ser íntegro no mundo podre desse que nós estamos vivendo, exige perseverança ou não? Exige perseverança. Ora, se todo mundo se levanta indo numa direção e você vai noutra conforme a palavra de Deus, isso exige perseverança, sim ou não? Perseverança para ser diferente. A palavra perseverança é muito significativa nesse contexto. E agora aí está dizendo o quê? Aqui está a perseverança de quem? Dos santos. Quem são eles? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Beleza. Essa é a realidade do sábado de forma escatológica. Agora, e o dízimo? Qual é a importância do dízimo no contexto escatológico? Jesus falou em Mateus 24, 36, sobre toda a pavimentação do caminho para o segundo advento. Só que quando chega no verso 36, ele diz assim: sobre aquele dia e hora, ninguém. Verso 42, já que ninguém sabe nem o dia nem a hora, ele diz assim: vigiai, para que ninguém seja apanhado de surpresa. Pronto. Quando Jesus fala sobre essas declarações, em seguida, ele conta 5 parábolas. 5. Essas parábolas de Jesus, elas focam 2 temas principais: fidelidade e vigilância. Fidelidade e vigilância. Por exemplo, a parábola do servo malvado lá. Fidelidade. A parábola da figueira. É fidelidade. Ela tem uma aparência luxuriante, mas não tem frutos. Ok? A aparência não corresponde com a realidade. Ou a realidade não corresponde à aparência. Isso é fidelidade. Outra parábola, a parábola das mulheres com as lâmpadas na mão. Fidelidade e vigilância. Qual é a palavra principal aí? Vigilância. Parábola dos talentos. Fidelidade. Fidelidade a quê? A desenvolver os dons que Deus dá. E a última, que é o grande julgamento, evoca as 2 coisas, tanto a fidelidade quanto a vigilância. É o dia do grande julgamento. Então, fidelidade é crucial no tempo do fim. Beleza? Agora, gente, por que esses princípios são tão importantes para o presente e para o futuro? Por quê? Resposta. A resposta está na importância histórica e teológica dos princípios. Quando nós avaliamos do ponto de vista histórico, vejam bem, como nós já dissemos, um dos pontos mais questionados do fim é a soberania de Deus. E os 2 pilares que estamos tratando estão fundamentados no quê? Na soberania de Deus. A soberania de Deus é resultante dos seus atributos. E um dos principais atributos de Deus evocados na Bíblia é o seu poder criador. Entendem? O poder criador. Agora, tanto o sábado quanto o dízimo
estão unidos em um ponto em comum: Deus como Criador. Deus como Criador. Aí agora você vai me perguntar a relevância disso, eu vou mostrar para vocês a relevância disso. Diz assim, o sábado na criação, Gênesis 1, verso 1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. E disse Deus, o que Deus disse? Haja luz. E houve luz. Ok? Disse Deus, haja luz e houve luz. Gente, olha como isso aqui é importante. Nos primeiros 3 dias da criação, Deus dá forma ao que era sem forma. E nos outros 3 dias ele enche o que era vazio. Se vocês observarem esse paralelo na criação, a Bíblia começa dizendo, a terra era sem forma e vazia. Primeiros 3 dias ele dá forma, nos outros 3 dias ele enche. Ok? Ele enche. E o 7º dia é o ápice. É o ápice da criação. Ok? Os 3 últimos dias é o ápice. Vamos lá então. Depois que Deus dá forma e enche, ele cria o homem como a última obra e no final o sábado. O sábado. Assim que criou o homem, não demorou muito, casou o homem e logo em seguida vem o sábado. O que nós aprendemos com isso? Que a primeira tarefa do homem é aprender pela adoração no sábado, o seu lugar na relação com Deus e seu papel no relacionamento com quem? Com seus semelhantes. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. O sábado é importante no equilíbrio social. Por quê? Porque quando eu guardo o sábado, eu lembro que eu sou criatura. Não é não, Christian? Estou de olho em vocês, viu? Estou aqui só olhando os adolescentes aí com o celular na mão. Cuidado com as queimaduras. Viu? Muito bem. Primeira tarefa. Quando o homem adora a Deus, ele tem uma probabilidade muito maior de respeitar o outro ser humano. Deixa eu dar um exemplo aqui rápido para vocês. Me diga de um grande ditador que tenha mandado matar milhares de pessoas, que ele fosse crente na palavra de Deus, na existência de Deus e aceitava Deus como soberano de sua vida. Me dê exemplo de um. Não. Ele matou os judeus. Hitler matou os judeus. Todos esses caras aí têm uma coisa em comum. Eles eram evolucionistas. Eles acreditavam na supremacia de uma espécie sobre outra. De onde é que vem isso? Tire Deus de cena e não existe ética. Entenderam? Tire Deus de cena e não existe ética. Então, quando eu guardo o sábado, tem gente que diz assim, isso é uma bobagem dos adventistas do 7º dia. Não, gente. Quando eu obedeço a Deus guardando o sábado, eu estou dando um grito absurdo no tempo e no espaço, dizendo o seguinte, eu não sou melhor do que nenhum de vocês, aqui não tem nenhum ser humano melhor do que o outro, aqui não tem nenhuma cor de pele privilegiada, aqui não tem nenhuma textura de cabelo que venha dar um status social mais elevado para um do que para outro. Não. O sábado nos iguala. Por quê? Porque ele está lembrando que nós somos filhos do mesmo Deus. Ninguém veio de um acidente, nem dos símios, nem da evolução. Nós todos saímos da mesma mão. A mão de quem? A mão de Deus.
Então, quando o homem aprende qual é o seu lugar em relação a Deus, ele vai aprender qual é o seu lugar em relação aos outros seres humanos, sim ou não? Então, o sábado acaba sendo um sinal de equalização social. Não é um dia aleatório. Existe muita teologia embutida na guarda desse dia. Muita teologia. E nós precisamos estar conscientes disso. Ok? Então, essa foi a primeira tarefa do homem. Bom, quando a gente olha para o santuário do deserto, a gente percebe que Deus mandou guardar o sábado por causa de dois contextos. Eles eram escravos. E aí Deus os liberta. E o sábado se tornou sinal de libertação. Está escrito lá em em Deuteronômio capítulo 5. Uma outra coisa, a guarda do sábado está no coração dos 10 mandamentos. Qual a razão para adorar a Deus? Porque Ele é Criador e porque Ele é Salvador. As razões da guarda do sábado. Beleza? Agora vamos para frente aqui. Quando nós olhamos para os tempos escatológicos, que são os dias que nós estamos vivendo, eu mostrei para vocês que o sábado faz parte fundamental da adoração da atualidade. Apocalipse 14, 6 e 7 já falou bastante sobre isso, então eu não vou repetir. Deixa eu avançar para usar os últimos minutos para falar um pouquinho sobre o sábado, sobre o dízimo. Bom, histórica e teologicamente falando, o sábado tem uma fundamentação teológica, histórica, que se repetiu ao longo do tempo. E o dízimo? O dízimo também tem sua fundamentação onde? Onde, irmãos? Onde? Na criação, na criação. O princípio da soberania divina é demonstrado nas separações que Deus faz. Luz, trevas, água, terra, água de cima e água de baixo. Separa uma dieta. Separa o quê? Uma árvore. Separa uma costela. Separa uma árvore. E faz o que mais? Separa um dia e separa uma parte, que foi o jardim. O jardim era um santuário à parte. Era algo especial. Por que Deus fez isso? Por que Ele fez isso, irmãos? Ele é soberano. E ponto final. É o princípio da separação. Me responda uma coisa. Deus tem que prestar contas comigo das ações dele? Ele é soberano. Ele é Deus. Ele nunca vai ser antiético, nunca vai ser indiscreto. Mas ele é o soberano. Ele é o soberano. Ok? Na visão de vários estudiosos, o Éden foi o primeiro santuário sobre a terra. E Adão era o sumo sacerdote. Após sua expulsão do jardim do Éden, do Éden santuário, a entrada lá foi restrita. Então ele podia vir somente até a porta. Assim como aconteceria na futura economia israelita, onde o povo só poderia vir até onde? Até o pátio do tabernáculo. Ok? Aí eu coloquei algumas referências bibliográficas. Qual é a importância do dízimo no santuário? Irmãos, o santuário, ele evoca adoração baseada no quê? No que, gente? Na criação. A gente olha para o santuário e pensa assim, tem que trazer dízimo para o santuário. Tá, baseado no quê? O grande detalhe é o seguinte, quando um adorador entrava no santuário, tudo que ele via lembrava o quê? O poder de Deus como Criador. Poder de Deus como Criador. Entenderam? Exemplo. Nossa tese é que o templo de Israel era composto de 3 partes principais, cada uma das quais simbolizando uma parte importante do quê? Do cosmos. O pátio externo representa o mundo habitável, onde a humanidade vive. O lugar sagrado, ou santo, emblemático dos céus visíveis e suas fontes de luz. E o santo dos santos simboliza a dimensão invisível do cosmos, onde Deus e suas hostes celestiais moravam. Isso aqui é interessante.
ele não está dizendo que o santuário é o cosmos, ele está dizendo que ao olhar para o santuário, você relembra de Deus como criador de todo o cosmos, de todo o universo. Agora olha que interessante isso aqui. Este simbolismo parece ter sido realçado no tabernáculo, onde suas numerosas cortinas, incluindo o véu antes do Santo dos Santos, eram todas feitas de quê, gente? De cores variadas que lembravam o céu, material azul, púrpura e escarlate. Olha para o céu e para as cores que as nuvens formam, que os raios do céu formam, e era exatamente o que apareciam no lugar santo. Ok? O azul, o estofo, escarlate, púrpura e escarlate. E havia tecidos neles, figuras de quê? Querubins, voadores. Os querubins são criaturas, sim ou não? Sim, são criaturas semelhantes aos pássaros. Portanto, Êxodo 26, 1 a 36, 36, 8 e 35. Aparentemente, a cor escarlate tinha a intenção de se assemelhar à cor ígnea do relâmpago e talvez do sol, como azul e roxo, lembrando que o azul do céu e o azul escuro das nuvens escuras. Ou seja, entrar no lugar santo e contemplar a beleza daquele lugar era relembrar de um pequeno universo, de um pequeno cosmos. E qual era o significado disso? Lembrar que Deus é o Criador de tudo isso. Lembrar que Deus é o Criador, ok? Tem mais coisas interessantes aqui. Por exemplo, o manto do sumo sacerdote continha simbolismo cósmico também, como as cortinas do tabernáculo, as várias partes dos trajes dos sumos sacerdotes eram tecidas de material azul, púrpura e carmesim, também refletia o cosmos. Essas pedras preciosas lembravam as riquezas da terra. Então, tudo no santuário servia para um detalhe: lembrar de Deus. Como? Como Criador. Lembrar de Deus como Criador. Um outro detalhe: todas as cortinas do templo, as cobertas, elas eram feitas com peles de animais. E um detalhe: animais limpos e imundos. Limpos e imundos. Precisamos lembrar que essa categorização de limpos e imundos era em relação à alimentação. Mas todos os seres foram criados por quem? Por Deus. E tudo que Deus criou tem seu encanto, tem a sua função e a sua utilidade. Terminando, o santuário deveria ser o quê, gente? Um lugar que levasse os homens a adorar a Deus, reverenciassem a Deus por conta da grandeza do seu poder criador, seu poder criador, seu poder criativo, ok? Agora, queridos, o dízimo no santuário celestial, ele também é importante, porque todos nós somos chamados para adorar a Deus em termos escatológicos, e esse chamado sai do santuário celestial, e a fundamentação da adoração tem que ser: adorai aquele que criou os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Pronto. Aí tu me pergunta, e o que isso tem a ver com dízimo? Simples. Vamos pensar aqui um pouquinho. Dízimo e sábado estão fundamentados na criação. Me responda uma coisa aqui. Você trabalha e ganha dinheiro, certo? Você estudou para passar num concurso. Confere? Sim ou não? Pronto. Me responda uma coisa. Você se olha no espelho e diz assim: poxa, eu sou uma pessoa inteligente, porque eu consegui aprender esse conteúdo aí, eu passei num bom concurso, eu estou ganhando uma grana violenta. Beleza? Então pensa um pouquinho comigo. Quantas vezes você já parou para pensar no poder dos neurônios que estão aí dentro do teu cérebro e que te fizeram decorar essas coisas? Você para pensar nisso? Sim ou não? Não. Você pensa que o dinheiro é seu. Você raciocina de uma forma bem
humanística, bem racional. Aí você diz assim, eu trabalhei, eu estudei, eu consegui, eu passei. Agora o que diz a Bíblia? Deuteronômio 8:17, ou 17:8. Diz assim, nunca dirás, a minha força e o poder do meu braço me deram poder para conseguir essas riquezas. Antes te lembrarás de quê? Do Senhor, teu Deus, que fez o quê? Que te deu isso, que te deu a habilidade, que te deu a capacitação. Agora, vamos voltar para a história do concurso. Você passou no vestibular para medicina, aí você se tornou um grande médico. Cadê os médicos? Cadê o doutor Braulio? Olhei ele ainda há pouco por aí. Tem um ditadozinho que dizem por aí que estudante de medicina pensa que é Deus e quando se forma tem certeza. Não é? Já viu? Algumas pessoas pensam assim. Por quê? Porque ele pensa assim, não, eu conseguia. Não. Isso aqui eu estou só falando do ditado aí, gente. Eu não concordo com isso, não. Entendeu? Eu só quero dizer o seguinte, que quando nós pararmos para pensar de forma inteligente sobre a criação, nós seremos reverentes ou não? Sim ou não? Seremos submissos? Sim ou não? Sim, seremos submissos. Então, quando eu devolvo meu dízimo, irmãos, como o pastor Giovan falou, e ele apresentou o fundamento do amor. Sim? Sim ou não? Fundamento do amor. Eu colocaria um segundo princípio, o princípio da gratidão, que é um subproduto do amor. O princípio da gratidão. Gratidão pelo quê? Gratidão pelo neurônio que eu não criei nenhum. Pelo músculo, que eu não sei criar músculo. Você sabe? Vocês sabem criar músculo? Eu não sei não. Gratidão pelo ar que eu respiro. Vocês sabem criar oxigênio? Sim ou não? Gratidão, irmãos, gratidão pela salada de fruta que nós comemos. Algum de vocês sabe criar fruta? Sabe ou não? Eu não sei. A única coisa que eu sei em relação à fruta é ir lá na feira para pagar, mas o que eu pago não é pela fruta que foi criada. O pagamento pela fruta que foi criada é para quem? Para Deus. O que nós pagamos lá no mercado é só pelo manuseio, pela manufatura. Mas quem paga por ter criado? Pense um pouquinho. Vamos lá, gente, falem. Quem é de vocês aí que cria arroz? Cria do nada? Quem cria? Quem de vocês tem a habilidade de criar essa complexidade da nossa respiração, da nossa circulação, do nosso rim, do nosso fígado, entendeu? Esses complexos irredutíveis. Entendeu? O bater do coração, o pulsar, a troca de oxigenação aqui dentro. Deixa eu dizer uma coisa para vocês que é uma coisa simples e ao mesmo tempo grave. A ignorância é sempre atrevida. Quanto mais ignorantes nós somos do poder de Deus, mais atrevidos nós nos tornamos. Porque a gente pega o que não é nosso e usa como se fosse. Então a gente pega o salário, pega os bens, pega os dons, e a gente começa a imaginar o seguinte, é meu. Quando na verdade o que é nosso? Nada. Tudo é de quem? De Deus. Então, gente, devolver dízimo é uma questão de humildade e de submissão à soberania de quem? De Deus.
Porque a verdadeira razão para todo ser humano devolver dízimo é a ordem de Deus. É meu, é santo. Devolva. Você vai ficar com 90%. Eu quero o mínimo. Qual é o mínimo? 10. 10. Então o pastor Giovanni disse assim: se você ama a Deus, você vai ser fiel. E eu vou dizer mais. Se você ama a Deus, você vai refletir com mais sabedoria na grandeza de Deus. Irmãos, e quando eu reflito, quando eu penso na grandeza de Deus, eu não tenho outra coisa a fazer a não ser dizer como Jó: eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te contemplam. Por isso eu me abomino no pó e na cinza, no pó e na terra. E eu quero dizer uma coisa para vocês: eu sonho com um dia onde nós crentes sejamos crentes inteligentes e humildes. A gente pare de ser arrogante, imaginando que o dinheiro é meu, não vou dar para o pastor. Quem dera que o dízimo dessa igreja viesse para o meu bolso, que eu estaria rico. Não é para mim, irmãos. Quem pediu o dízimo foi Deus. Quando foi que ele pediu? Antes dessa igreja nascer. Entenderam? Antes da igreja nascer, antes da Bíblia ser escrita, ele já pediu. Foi lá no Éden. Ele já estabeleceu os parâmetros. Por quê? Porque ele é o Criador. Ele é o Criador. Eu desejo sinceramente que nós sejamos fiéis, mas fiéis de forma inteligente. Fiéis porque nós reconhecemos, fiéis porque nós reverenciamos. Amém? E eu quero dar um desafio, dever de casa. Pense com profundidade em alguma das obras da criação de Deus. Fique olhando, medite, reflita, escreva perguntas. Pensa na grandeza da criação de Deus. Entenderam? Eu fico encantado quando eu penso no poder criador de Deus e a grandeza de uma célula, que a gente nem consegue olhar. Tem um universo pelo lado de dentro. Agora, se nós formos inteligentes, refletidos, nós seremos reverentes. E quando a gente for reverente, a gente não tem outra coisa a fazer a não ser cair ajoelhados e dizer assim: Deus, obrigado. É eu que preciso doar, não é tu que precisa receber. Entendeu? Eu é que preciso doar. Por quê? Porque tu és grande demais para mim. Tu és grande demais. Eu quero orar com aqueles que querem hoje dizer assim: Senhor, eu quero amar a Deus de forma inteligente. E eu quero amar demonstrando meu amor sendo fiel. Levanta aí onde você está e vamos orar ao Senhor. Fique em pé onde você estiver. Se você quiser fazer um compromisso de ser fiel a Deus, de amá-lo de todo o seu coração. Pai que habita nos céus, colocamos-nos em Tuas mãos e Te rogamos que nos ajude a ser inteligentes, humildes, fiéis, obedientes. Ajuda-nos, ó Deus, para que a contemplação profunda de Tuas obras nos leve à maior e mais poderosa manifestação de louvor e gratidão. Nos ajude como os salmistas a contemplar as grandezas de Tuas mãos e que isso nos induza a uma reverência profunda, verdadeira, sincera e fiel. Nos ajude a ser inteligentes, nos ajude a Te adorar de todo o coração, por reconhecermos que Tu és soberano, Tu és grande e Tu és todo-poderoso. E que isso nos impulsione a ser fiéis. Nos colocamos em Tuas mãos agradecidos e o fazemos em nome de Jesus. Amém.